filmes com títulos muito parecidos ou capas que tentavam emular a memória referente a alguma produção que fez sucesso. Se você já assistiu algum dos volumes do quadro Títulos e Capas de Terror que te enganaram na época das locadoras aqui do canal, sabe que isso não é algo incomum de acontecer. E nesse 9º volume, bora relembrar alguns filmes que chegaram às locadoras com títulos muito semelhantes em uma mesma década. Separei aqui alguns da década de 90 e um da década de 2000 pra gente rebobinar juntos. Vem comigo! Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Filmes Encontrados, um espaço para quem é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense. Se esse é seu primeiro vídeo por aqui, já te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações. Os vídeos longos têm saído às terças, que eu chamo de terças de filmes encontrados, e sempre rola short por aqui também nas segundas, quintas e sábados. Abrindo nossa lista de títulos confusos, bora voltar até 1996, quando foi lançado nos cinemas o terror adolescente Jovens Bruxas, do diretor Andrew Fleming. There's something about them that's different. We can make things happen. You're a witch! Surprise! The Craft. Relax, it's only magic. O filme focava sua história na jovem Sarah, que ao mudar de cidade e começar em uma nova escola, conhece um trio de garotas que são tidas pelo resto da escola como pessoas estranhas. Juntas, elas estabelecem um laço de amizade e passam a praticar pequenos feitiços que logo evolui para algo mais perigoso e sinistro. Lançado em maio de 96 nos Estados Unidos, Jovens Bruxas fez por volta ali de 55 milhões de dólares de bilheteria mundial, com um orçamento estimado em 15 milhões. Com isso, foi encomendado às pressas um terror de baixo orçamento que tentasse pegar carona nessa temática, A Maldição das Bruxas, também de 1996, e que foi lançado pouquíssimo tempo depois que Jovens Bruxas chegou aos cinemas. Aqui no Brasil, ele ganhou uma capa muito similar a Jovens Bruxas, olha só, vou até pegar aqui na minha coleção para mostrar. Aqui a capa de Jovens Bruxas e A Maldição das Bruxas. Colocaram aqui uma foto aleatória, né, de uma das personagens na capa, parecido com a capa de Jovens Bruxas. Over a century ago was a book that revealed the secret powers from the Master of Evil. This mysterious black magic that should have been forgotten. O longa foi realmente produzido às pressas, com filmagens que duraram por volta ali de 18 dias e com uma enorme pressão à diretora Jane Simpson para que o filme tivesse bastante nudez e violência, algo que desagradou aí bastante a cineasta, não só porque ela perdeu ali o controle criativo do filme, mas também por conta do cronograma apertado. As atrizes também não pareciam confortáveis com esse novo direcionamento ali no meio do processo, e a diretora conseguiu evitar que o clímax do longa fosse alterado, porque olha só, os produtores queriam, em um certo momento ali, né, rolou uma sugestão de que no desfecho todas as garotas fossem atacadas, para não dizer um outro termo aqui um pouco mais pesado, pelo demônio do filme. Tudo isso só para ter mais nudez e violência, mas a sugestão foi descartada. Em uma entrevista cedida à revista Femme Fatales em 97, a diretora Jane Simpson disse que não teve controle sobre o corte final de A Maldição das Bruxas, e que muito de sua visão foi alterada com a inclusão ali de cenas e planos que ela não queria que ficasse no filme. E como comentei, aqui no Brasil a arte da capa tentava imitar de certa forma a capa de The Craft, então não acho impossível que alguém tenha alugado A Maldição das Bruxas achando que era uma continuação ali de Jovens Bruxas na época das locadoras. E olha, os filmes não poderiam ser mais diferentes, principalmente por conta da nudez e hipersexualização das personagens em Maldição das Bruxas. Apesar de mexer ali com feitiços e bruxaria, A Maldição das Bruxas tinha uma pegada mais religiosa que Jovens Bruxas não tinha. Seria legal se a Jane pudesse voltar a esse filme e montar ele de uma forma que chegasse mais perto da visão dela. Algo como o Guillermo del Toro fez com Mutação, que também teve uma história conturbada de bastidores, como eu comentei nesse outro vídeo aqui do canal que eu já deixo como recomendação. Zelda Rubinstein. Give me, Father, for I am sin. And introducing Shari Rappaport. Witness the evil craft of Little Witches. Você lembra de A Maldição das Bruxas?
A distribuição no Brasil foi pela Top Tape, com censura de 12 anos, dá pra acreditar? Vale mencionar também, antes da gente partir pro próximo título confuso, que Little Witches teve participação da Zelda Rubinstein, que muita gente vai lembrar de Poltergeist, o Fenômeno, ou Witchcraft, Feitiço Macabro, dependendo de qual geração você for. Ainda nos anos 90 tivemos Duas Casas na Colina, uma que abrigou uma festa matadora que iria render um prêmio em dinheiro para quem conseguisse passar a noite vivo, e uma outra casa que seria palco para um jogo de gato e rato entre uma mulher mantida como refém e um assassino. 6 strangers have been invited to a party. The only catch is that they'll have to live through the night. House on Haunted Hill. Rated R. E assim como em Jovens Bruxas e Maldição das Bruxas, essas casas na colina não poderiam ser mais diferentes. O primeiro que eu vi foi A Casa da Colina de 99 mesmo, da Dark Castle, que era remake do clássico A Casa dos Maus Espíritos de 59. Eu assisti ali em 2000 e foi o meu primeiro filme da Dark Castle, tanto que depois virou um evento anual ficar esperando pelo novo filme da produtora. 13 Fantasmas, Navio Fantasma, Na Companhia do Medo, consegui assistir todos no cinema. Já Uma Casa na Colina de 93, eu lembrava da capa na locadora, mas só fui assistir o filme um bom tempo depois, quando eu consegui a fita VHS para coleção. Fita que nos anos 90 foi lançada pela Video Art do Brasil, que também distribuiu o Pânico um tempinho depois. Na história, a gente conhece a Alex, uma atriz que tá tomando conta da casa da família Rankins por um fim de semana, já que eles tiraram ali um tempinho para esfriar a cabeça depois que rolou um assassinato no bairro que estremeceu a vida ali de todo mundo. Testando seus dons artísticos, a Alex resolve fingir que é a dona da casa quando a campainha toca, sem imaginar que o homem que ela deixa entrar na casa, achando que é só um prestador de serviço, na verdade é um ex-presidiário em busca de vingança. Seria ele o assassino que ronda aquele bairro? Só dá pra dizer que o terceiro ato tem umas viradas bem inesperadas nesse longa aqui que mistura suspense e romance com uma pitada de sensualidade típica dos anos 90. É um suspense que vale muito a pena ir atrás e que tem o Michael Madsen e a Helen Slater no elenco. Uma Casa na Colina bem diferente da Casa da Colina lá de 99. Você chegou a assistir esse aqui de 93 ou lembra dele na época das locadoras? Me conta nos comentários. Agora, adiantando até os anos 2000, o terror ganhou um novo título vindo da Tailândia que marcou a década e traumatizou muita gente. Shutter, ou como ficou conhecido no Brasil, Espíritos, A Morte Está ao Seu Lado. O filme contava a história de um casal que começava a ser assombrado por uma fantasma em busca de vingança. Além de ser muito assustador, o filme marcou demais por conta de sua reviravolta chocante e perturbadora, que ninguém nunca mais esqueceu. Eu falo por mim, foi muito chocante quando eu assisti pela primeira vez. E mesmo sendo de 2004, Shutter demorou um tempinho para chegar aqui no Brasil. Ele foi lançado somente em março de 2006 com distribuição da PlayArt. Mas nessa mesma década a gente teve outro pequeno filme de terror canadense mais voltado ao público infanto-juvenil que também foi lançado como Espíritos nas locadoras brasileiras pela Imagem Filmes. Believe, de 2000, parece um episódio de longa-metragem saído de Goosebumps ou Clube do Terror, em que um pré-adolescente que adora pregar peças em todo mundo fica finalmente cara a cara com um fantasma de verdade ao visitar a enorme casa de seu avô. Just a big old place full of secrets. I lived in this house nearly all my life and I've seen no ghosts. É um daqueles filmes que tem gostinho de infância, mesmo que você não tenha assistido quando era pequeno, sabe? Eu ganhei a fita desse filme de uma amiga quando eu tava no colegial, e foi um filme que eu talvez não tivesse assistido se não fosse por ela. Então tem uma memória afetiva aí muito forte com essa época da escola. E é muito legal que a fita VHS tem uma arte dupla, sendo que uma delas inclusive traz um cartão holográfico, algo que não foi reproduzido em DVD quando a Imagem Filmes também lançou o filme nesse outro formato. I don't know that we can ever prove that ghosts do exist, but no one else yet can prove that they don't. Mas e aí, algum deles te confundiu na época das locadoras? Ou já tinha reparado em alguns desses títulos iguais?
Me conta nos comentários quais deles você curte e aproveita para maratonar também os volumes anteriores de títulos enganosos ou confusos de filmes de terror que podem ter te enganado aí na época das locadoras ou não. Tem link nos comentários com a playlist para maratonar todos os volumes. Muito obrigado por ter assistido até aqui, deixa um like, um hype, se curtiu o conteúdo, se inscreve para receber os próximos vídeos e a gente se vê na próxima terça de Filmes Encontrados. Até lá!